Meus irmãos, eu tenho um texto hoje muito conhecido da palavra, Palavras de Jesus, para a nossa reflexão aqui dessa noite. Vocês já imaginaram qual é o texto? Essa imagem que está aí? Que imagem é essa? Está dando para perceber? É uma casa. Uma casa o quê? Sobre a rocha, né? Passa a próxima imagem. E esse daí é uma casa edificada sobre areia. As duas parecem que estão numa situação meio acidentada, né? Porque não tem nenhuma casa aí no plano. Mas a vida da gente é meio assim, né? A vida da gente não é uma vida sem acidente. A vida da gente é uma vida acidentada. A gente não constrói a vida da gente sobre um terreno tão assim plano, tão segurozinho. A gente constrói a vida da gente sobre terrenos acidentados. Mas a diferença é que uma delas está edificada ali, ainda que num terreno acidentado, sobre a rocha. Volta aí na rocha. Na rocha. E a outra está edificada sobre areia e já mostra sinais de perigo grandes, né? É muito arriscado. Você entraria numa casa dessa? Você dormiria numa casa dessa? Porque às vezes essa casa é a vida da gente. A vida da gente às vezes está como essa casa. Está por um fio assim para poder desmoronar. Está por um fio para poder, desabar. E a gente está ali vivendo e está num sentimento de insegurança tremendo sobre se amanhã não vai vir alguma coisa que vai terminar de destruir aquilo que ainda sobrou. Vocês estão conseguindo perceber? Entender essa reflexão? E é o que foi que Jesus disse? Jesus falou de uma casa edificada sobre a rocha e falou de uma casa edificada sobre a areia. E ele explicou, ele mostrou o que era isso. Ele disse que a casa edificada sobre a rocha, eu vou ler o texto com vocês, de que a casa, portanto, Mateus 7, 24 a 27, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como uma pessoa prudente, um homem ou uma mulher prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Queria que deixasse a casa desabando ali, Gisele. Deixar a casa desabando. Existe algo comum nessas duas casas. As duas enfrentam chuvas, vento, as tribulações. Isso é comum a qualquer vida aqui, a qualquer família aqui, a qualquer realidade de casa que nós estejamos fazendo essa analogia. É comum. A chuva não vem só para o vento, as tempestades, não vem apenas para a casa sobre a areia, ela vem também para a casa que está sobre a rocha. Estar sobre a rocha não significa não ter tempestade, não significa não ter vento batendo contra ela, não significa não passar por problemas, não passar por dificuldades, mas é porque esses problemas e essas dificuldades, eles não vão ser suficientes para derrubar essa casa, porque ela está sobre a rocha. Quem estava no lua de mel do ano passado? Levanta a mão aí, quem estava no lua de mel do ano passado. Lembra que eu falei desse texto? Porque às vezes a gente pensa nessa casa sobre a rocha, muito assim, colocar a casa sobre a rocha é Jesus, eu estou em Jesus, Jesus é a rocha, e aí eu estou com a minha vida sobre a rocha, e ele é inabalável, e os problemas vão vir, mas eu não vou ser derrubado, amém, pessoal, amém, quem está em Jesus levanta a mão, levanta Jesus, o Jesus, aí quem está em Jesus, Jesus é a rocha, meu irmão, sua vida está sobre a rocha, você está em Jesus, e quem está em Jesus está sobre a rocha, e a casa não cai. Aí diz, amém, o pessoal, amém. Você crê nisso? Creio. Vai viver sua semana sabendo que você está sobre a rocha, que os problemas não vão destruir você. Eu não prego assim não, né? Eu prego de outra forma, né? É isso? É ter Jesus sobre a rocha? É Jesus ser a rocha? Foi o que Jesus disse. Aquele que
ouve essas minhas palavras e as pratica. Essa pessoa é comparada a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós estamos falando de um status. Está em Jesus ou não está em Jesus? Se você está on ou off na sua fé. A gente não está falando de um status de estar com Jesus ou estar sem Jesus. Jesus está dizendo isso, falando isso para os discípulos. Jesus tinha acabado de elaborar um dos seus ensinos mais famosos e mais conhecidos até hoje, que foi o Sermão do Monte. Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. Jesus tinha acabado de falar um bocado de coisa no Sermão do Monte. Quando ele terminou de falar isso tudo, aí ele faz essa analogia. É como se ele dissesse: a casa sobre a rocha não é a casa que escuta. Nem é mesmo a casa que escuta e crê no que está ouvindo. É a casa que coloca a sua fé no que está ouvindo. E, meu povo, fé é diferente de crer. Fé é diferente de crer. A Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus. Fé é diferente. A palavra para fé, ela é um substantivo com força de verbo no grego. É um negócio que é difícil a gente trazer para o português. Mas é como se a tradução para fé deveria ser fear. Porque fé não é um sentimento, fé não é uma crença. Fé é um comprometimento com algo que você acredita. Fé é o ato de tornar o que você acredita eixo central da sua existência. Fé é tornar o que você acredita combustível e norte e guia da sua vida. Porque você pode só acreditar, mas não está tendo fé. Para tornar o que você acredita visceral na sua existência. Tornar o que você acredita encarnado nos seus passos. Talvez a sua crença seja uma crença apenas no mundo das ideias, no mundo filosófico, no mundo das coisas que você diz que crê e diz que não crê. Como uma argumentação racional simplesmente das coisas que você crê. Fé é mais que isso. Fé é quando eu pego o que eu creio e bebo. Por isso ele diz, eu sou a água da vida, né? É quando eu pego isso que eu acredito e torno isso parte de mim. E torno isso muito forte em mim. Isso tem sido, meus irmãos, uma das coisas que tem me inquietado. Que tem me dado assim um sentimento de olhar e dizer, meu povo, vamos viver o Evangelho, porque acreditar nele não está sendo suficiente. Vamos praticar os valores do Evangelho. O que é mais fácil? Ouvir e acreditar? Ou ter fé para viver aquilo? Jesus tinha acabado de dizer muitas coisas difíceis, meus irmãos. Jesus mandou orar pelos inimigos. Jesus mandou dar outra face. E naquele momento, se você será como uma casa edificada sobre a rocha, se você fizer isso que eu estou dizendo. É tipo orar pelo inimigo, torna você uma casa edificada sobre a rocha. Enquanto nós estivermos odiando os nossos inimigos, seremos como uma casa edificada sobre a areia. Quando nós aprendermos a orar pelos nossos inimigos, e os nossos inimigos são vários, e eles mudam de lugar, eles mudam de nome. Seu inimigo pode ser seu esposo, seu inimigo pode ser sua esposa, seu inimigo pode estar sendo seus pais, o seu inimigo pode estar sendo alguém que está afligindo você. Pode estar dentro de casa, não é aquele negócio do inimigo mora ao lado, né? O inimigo às vezes mora ao lado, não, ele mora dentro. É orar por quem você está tendo conflito. Seu inimigo pode ser seu chefe, pode ser seu patrão.
Ele está dizendo, ore. Ore. Ele está dizendo, quando vocês forem orarem, ele disse isso também, entra no teu quarto e fecha a porta. Pensa numa coisa difícil, meus irmãos. E hoje está tão difícil fechar a porta, porque mesmo dentro do quarto com a porta fechada, estamos com um negócio na nossa mão que abre uma janela para o mundo. E a gente não consegue mais ficar no lugar secreto. A gente não consegue mais parar. Jesus está dizendo, parem de viver essa fé superficial que vocês têm para a aparência. Vai para dentro do quarto e vive algo mais profundo comigo. A gente precisa de pouca fé para entrar num momento como esse aqui, cantar, dizer que acredita a Deus, levantar a mão e ver uma lágrima escorrendo que você nem sabe se é lágrima ou se é suor. Pouca fé para fazer isso. Mas você precisa de muita fé para fechar a porta do teu quarto e começar a conversar com o Criador. Isso não se faz com pouca fé. A superficialidade da aparência e da religiosidade, os nossos ajuntamentos que nós temos, é mais fácil, precisa de menos fé para isso. Muita fé a gente precisa para orar pelo inimigo. Muita fé a gente precisa de fechar a porta do nosso quarto. O pessoal Jesus ensina a gente a orar. Imagina os discípulos dizendo assim, cara, a gente quer detonar. Porque os fariseus, eles faziam o seguinte, eles iam nas praças, levantavam as mãos e faziam um negócio assim, sabe, espiritosférico assim. Era com sino e tudo, para poder saber que estava orando, que estava vivendo uma parada diferente. Aí chega Jesus e vai ensinar os caras a orar, manda ir para o quarto. E ensina uma oração do nosso. Jesus está ensinando a gente a orar, ainda que na nossa individualidade, com um coração coletivo. Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Você vê a oração do Pai Nosso, ele está todo no plural. Jesus está ensinando uma espiritualidade que não se conjuga no singular, mesmo quando estamos dentro do nosso quarto com a porta fechada, sozinhos, e ainda oramos no plural. Porque o Evangelho é o Evangelho do nós, não é o Evangelho do eu. Felizes vocês serão se praticarem essas coisas. Você será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é o quê? É vir para os ajuntamentos, é simplesmente ler a palavra e fortalecer os seus argumentos filosóficos, teológicos? Não, é trancar a porta do quarto e aprender a orar no plural. É ir para dentro do quarto, onde a profundidade dessa relação, desse encontro com Deus é tremenda. É orar pelo inimigo. É ser puro de coração. Ele fala isso em Mateus 5. Está nas bem-aventuranças. Puro de coração. Ele diz, não julguem. Sejam puros de coração. Mas o mal de coração, ele não sabe estar de frente para o outro, se não for julgando. Porque o coração dele não é puro, não é desarmado. Não é como o coração de uma criança. Então ele está o tempo todo julgando o outro. Se você julga o outro, você é comparado a um homem que ouviu, mas não praticou. E aí edificou a sua casa sobre o quê? Areia. E aí você está, odiando os inimigos. Essa casa aí, odiando os inimigos, orando para Deus só livrar você dos inimigos. E Deus não mandou a gente livrar a gente dos inimigos, mas não foi só isso. Ele mandou assim, livrai-nos do mal. Mas ele disse, orem pelos inimigos. Se alguém lhe der na cara, você oferece a outro. Ah não, pastor, ah não. Disse que precisava de fé? Não disse? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito assim, a gente está na rua e vê um cara do nada e dá na cara da gente, e a gente vai e diz, bate na outra. É isso, será que Jesus está falando? Quem são as pessoas que batem na nossa cara, meus irmãos? Usando bater na cara de forma figurada. São as pessoas que nós convivemos, as pessoas que nós amamos.
Oferecer a outra é não pagar o mal com o mal. Isso é evangelho. Você quer pagar o mal com o mal? Quer pagar o mal com o mal? Dar a cada um que cada um merece? Isso não é evangelho, não é reino de Deus. É uma casa edificada sobre areia. Você quer aprender o que significa a lógica, não do olho por olho, dente por dente, mas a lógica do vencer o mal com o bem, pagar o mal com o bem? É a lógica do evangelho. Então quem escuta e pratica isso dentro de casa, pratica isso na espiritualidade, pratica isso no trabalho, pratica isso na rua, diz, pastor, não vou me lascar todinho não. Vou me partir no meio não. Não disse que quando ele firma os pés da gente, ele amolece o nosso coração? E talvez você esteja precisando de umas partidas aí, entendeu? Você esteja precisando sim de umas partidas. A gente se protege demais. O evangelho não é proteção. O evangelho é correr risco, porque amar é perigoso. Amar é perigoso, é por isso que a gente tem medo de amar. É por isso que a gente se resguarda tanto. Por isso que a gente se protege tanto. E a lógica da troca ela é muito mais segura. Eu tenho controle sobre ela. A lógica do evangelho é loucura. Porque a cruz é loucura. Ou vocês acham que faz sentido? Não faz sentido. Nenhum. Orar pelos inimigos. Não andeis ansiosos com coisa alguma, ele está dizendo nesse texto, né? Dizendo que Deus sabe o que vocês precisam. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Essas aves não juntam em canto nenhum, mas o Pai os alimenta. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê que Deus cuida de você? Crê? Esse é só crer, entendeu? Ter fé nisso é diferente. Ter fé nisso é de fato conseguir fazer esse negócio que Jesus está falando, que é descansar no Pai, saber que o Pai vai cuidar da gente, que a gente tem que viver a cada dia o nosso... É fácil viver isso, meus irmãos? Não, mas quem pratica essas coisas, que tem buscado, trancando o quarto, perdoando o inimigo, orando pelo inimigo, ajudando quem te persegue, quem está fazendo essas coisas, vai aprendendo esses valores do Evangelho na vida. E a gente precisa ser desafiado a esses movimentos de viver o Evangelho. Esses movimentos não apenas de ouvir o Evangelho, mas o movimento de viver o Evangelho. E é disso, de forma muito clara, que esses projetos que nós temos conversado falam sobre. É de sairmos de uma lógica simplesmente do que cremos e passar por uma lógica do que vivemos, do que de fato nós temos fé em quê, ao ponto de termos a coragem, diante de um familiar nosso, de oferecer outra face. De termos a coragem de perdoar. De termos a coragem de conjugar nossa espiritualidade sempre no nós e não no eu. Quantas vezes você ora e diz eu, meu. Quantas vezes a sua espiritualidade está em torno de você mesmo simplesmente? Isso é casa edificada sobre areia. Vai vir os problemas e você vai desmoronar. Porque está orando no singular e a oração precisa ser feita no plural. E não é plural eles não, sabe? É nós. É nós. Se você for ler Mateus, é fantástico, porque eu estava lendo e dizendo assim, Pai, praticar essas coisas é o que torna a nossa vida sobre a rocha. Só que praticar essas coisas parece que a gente está construindo justamente algo sobre a areia. Porque parece que o caminho, que não é o caminho do reino, ele constrói aparentemente algo mais sólido. Mas não é. Não é. É preciso ter fé para de fato, meus irmãos, praticarmos essas coisas. Para de fato, meus irmãos, nós vivermos tudo isso. Aí vai o sim, sim, não, não. Ame seus inimigos. Quando você der esmola, Jesus vai dizer, quando você der esmola, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez, né? E aí como a gente não consegue não contar o que a gente faz, a gente não dá esmola. E aí a gente tem um argumento para isso. Que dar esmola é paternalismo, que está mantendo o cara na miséria, que não é para dar esmola. E Jesus está dizendo, quando você for dar esmola, a gente não está nem questionando isso, né? Ah, porque Jesus não fez curso de
sociologia, ele não estudou economia. Jesus não era neoliberal, Jesus não era nada disso, Jesus está falando do reino. Até quando você dá esmola, não está nem cogitando a possibilidade de você não dar esmola. De ver alguém passando necessidade e virar as costas sobre o argumento de que se você der alguma coisa, você está alimentando a miséria dele. E é melhor você virar as costas e deixar ele morrer de fome, porque você não alimenta a miséria dele. É essa a lógica? Eu entendo essa lógica do vamos dar o peixe, vamos dar a vara, mas tem hora que, meu irmão, o cara está aqui e tem a esmola mesmo, entendeu? A mão direita eu não vejo o que a esquerda fez. Entende, irmãos? Você vai ler aqui, Mateus 5, 6 e 7, é evangelho na veia. Na veia, assim, dose de evangelho na veia. E ele disse, se vocês praticarem essas coisas, eu não estou falando de salvação, tá? Você será como uma casa edificada sobre a rocha. Vão vir os problemas, vão vir as dificuldades, mas vocês não serão destruídos. Que nós tornemos a nossa crença em fé. E aquilo que ouvimos e entendemos do Evangelho, nós tenhamos a coragem de desmascarar os nossos argumentos filosóficos, ideológicos e de vivermos o Evangelho dentro da nossa casa, trancado no nosso quarto, vivendo com as pessoas que nós amamos e amando as pessoas que nós odiamos. Porque isso é Evangelho. Você quer continuar gostando só de quem gosta de você? Então você vai viver outra coisa. Evangelho não é isso. Evangelho é dar a cara a tapa. Evangelho é andar a segunda milha, é orar pelo inimigo, é ajudar o inimigo quando ele estiver com dificuldade. Não parece convidativo, né? Não parece convidativo. Parece ser contra o nosso instinto de preservação e de sobrevivência. Mas é justamente, mais uma vez as palavras de Jesus, quando nós perdermos a nossa vida, que nós a ganharemos. E se você quiser apenas se proteger, fique certo de que você estará apenas construindo a sua casa sobre a areia. E quando vierem os problemas e as dificuldades, cara, o Evangelho não estava sendo vivido. Ah, mas eu acredito em Jesus como meu Salvador. Ninguém está falando disso, eu estou falando da vivência do reino. Viver reino dentro de casa, viver reino na vida, viver reino no trabalho, trazer o Evangelho para ser entranhado na nossa existência, no nosso caminhar. No nosso caminhar. Jesus vai dizendo que ele não veio descumprir a lei, de que ele veio cumpri-la. E ele chega a dizer... Pode colocar o outro texto, Gisele, de Mateus? Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, porque o reino apresenta uma proposta de justiça que é infinitamente superior à dos mestres da lei e dos fariseus. É poderosa, mas nos tira do conforto. Nos coloca no lugar do desconhecido. Nos convida a experimentar algo que parece que nós estamos nos expondo, que nós estamos correndo risco, e de fato estamos. Mas é no meio desta aventura perigosa que o reino se estabelece. É no meio dessa jornada fora de controle dos olhares humanos, da lógica humana de preservação, que o reino se estabelece de forma muito clara. Então, que Deus possa abençoar muito a gente, meus irmãos. E que nós tenhamos a coragem de transformar aquilo que nós acreditamos em fé. Em fear. Em vivência. Em prática. Porque aí você estará edificando a sua casa sobre a rocha. Amém? Queria que você tivesse agora um momento com Deus. De dizer, Pai,
Eu não quero apenas ouvir. Eu quero experimentar. Eu quero vivenciar. Eu quero colocar em prática. E contra toda lógica minha, eu quero construir essa casa sobre a rocha. Eu quero ter o teu evangelho como algo encarnado na minha existência, nas minhas vivências, nas minhas relações. Me dá fé para isso. Me dá fé. Porque me falta fé para isso.